noite a todos, muito obrigado pela vossa presença aqui neste fim de tarde frio, pelo menos pelo caminho está muito frio, mas para o Gonçalo certamente, mas também para mim, enquanto editor, é sempre um prazer vir a Leiria, vir a esta livraria em particular, porque já não é a primeira vez que cá venho e cria-se sempre aqui um ambiente bonito e muito especial. Como sabem, o Gonçalo Tavares é um escritor que se divide muito, não tem uma obra centrada numa só casa, numa só editora, que a pessoa que eu pudesse chegar aqui e dizer eu sou o editor de Gonçalo Tavares. Aqueles que acompanham a sua obra sabem que ela tem dividida por várias casas editoras, e no caso concreto da Porta Editora, ele publicou há uns anos connosco o Ladrão Perdeu o Emprego e agora reincidiu connosco com este Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Volta do Pai. Eu me atrevo a classificar, embora seja uma parte interessada e portanto por natureza suspeita, mas que eu me atrevo a considerar os seus livros mais fortes, de um daqueles livros que ficará certamente um dos livros mais importantes, pelo menos nesta fase da sua carreira. A conversa que se vai passar a seguir certamente nos permitirá abordar alguns dos pontos centrais desta obra. E, portanto, eu vou-me dispensar de fazer sobre ela quaisquer considerações, pelo menos previamente à conversa que se vai seguir, até porque qualquer consideração que fizesse poder, de certa maneira, intrometer-se previamente numa conversa que faz muito mais sentido que seja feita de modo virginal, ou seja, sem se terem de ser os comentários. E, portanto, a única coisa que eu queria dizer é que, já o disse ao Gonçalo, sabe que é uma honra enorme poder publicar um autor que é hoje, certamente, um dos principais autores. Há sempre essa grande discussão dos jovens autores e dos não jovens autores. Eu acho que o Gonçalo pertence àquela camada etária que já não se pode propriamente chamar de jovens autores portugueses, porque já não são tão jovens como isso, e têm, sobretudo no caso do Gonçalo, uma obra enorme feita por eles, e julgo que dentro desse conjunto de escritores que se destacaram em Portugal já no século XXI, já neste século que estamos a viver, o Gonçalo realmente é um lugar central, e isso é reconhecido quer em Portugal, quer nos numerosos países estrangeiros, onde praticamente a sua obra está toda reduzida, consagrada. E, portanto, parece-me que é sempre, para todos nós leitores, é sempre importante e bom ter a oportunidade de falar com ele, ter a oportunidade de ouvir, e julgo que é isso que vamos fazer. Portanto, acho que mais uma vez agradecer a vossa presença e dar-nos a palavra para assim estamos esperando a conversa. Boa noite, obrigado. Não vai ser uma conversa, só vou fazer algumas perguntas para que o Gonçalo não precisará de muitos desafios para nos explicar e nos fazer entrar neste livro. E eu não sou suspeito, sou parte interessada, portanto posso dizer já, parece um livro absolutamente extraordinário. Um dos que eu preferi de Gonçalo. Começando logo pelo título, que os títulos são tão importantes nos livros, e este é uma porta de entrada magnífica para este livro. Tem lá muitas listas para o que eu já
já me desmentirás sobre o caso disso, mas tem lá muitas pistas para aquilo que nos espera. O que nos espera é um livro sobre busca, sobre fuga. Andamos simultaneamente a fugir e à procura de algo, e isso está logo presente no título. Temos um catálogo absolutamente maravilhoso de personagens neste livro. E uma das características que eu mais apreciei é a forma como algumas dessas personagens e algumas das reflexões dessas personagens e algumas das situações que essas personagens nos contam vivem em si próprios, de forma isolada, mas depois também fazem parte de uma realidade complexa. São muitas personagens, todas elas absolutamente cativantes, mas pelo fundo existe aquela que talvez seja para mim a personagem mais importante, que é o cego, que também está presente uma memória sobre um determinado século, será difícil descobrir qual é, e ao longo deste livro uma das personagens mais vibrantes é as diversas memórias, diversas visões sobre o cego. Gonçalo, para começar, o objetivo foi estabelecer uma memória escrita, ficcional, não só. E este século é efetivamente uma das grandes personagens deste livro. Ouvi mal. Antes de mais, agradecer a presença. Uma coisa que está em Leiria, realmente é mais ou menos passado um ano, não é? E estou a ver aqui algumas caras do ano passado, e acredito cada vez mais nestes grupos pequenos, aliás, de uma forma um bocado tonta, digamos, economicamente, se calhar empresarialmente. Eu vou muito mais a esses núcleos pequenos do que as coisas com uma potência grande. Acredito muito na literatura feita a partir de pequenos núcleos e das conversas. E aqui, durante alguns anos, já tivemos algumas conversas muito fortes. Depois, provavelmente, vai ser mais curto, começamos mais tarde. Mas agradecer a palavra do Ronaldo atualmente é também um grande prazer estar a ver este livro, que acho que está editado com muito cuidado e foi um trabalho. Foi a primeira vez que trabalhámos juntos e viu a Bartolomeu começou a ver o tempo que eu demoro, depois de estar concluído o livro ainda demoro mais 6 meses a concluir. Vou cortando. É uma coisa normal. O que aconteceu com este livro tem 190 e tal páginas, 400. Este livro inicialmente tinha, não sei, 400. E aconteceu com o Jerusalém a mesma coisa, e é muito estranho porque vou descascando camadas. É um pouco como a pessoa tirar uma primeira camada de sujidade, primeiro tirar as grandes pedras de sujidade e depois tirar as grandes pedras ver que estavam lá pequenas pedras, não é? Depois de novo tira as pequenas pedras, depois das pequenas pedras às pequeninas pedras. É um trabalho mesmo, às vezes perguntam-me porque é que eu não limpo logo o texto à primeira, é que tem mesmo a ver com isto. Há uma certa sujidade que só se consegue ver depois de limpar primeiro, não é? Os pormenores começam-se a ver mais tarde. E portanto, foi um trabalho muito longo da editora e portanto, tenho a agradecer a certas pessoas, o Vasco, a Ana Palmeira, etc. Bem, rapidamente, agradecer ao Paulo Carlos por estar mais uma vez aqui. O livro como o Paulo disse, eu acho que, para além do século, como é evidente, as duas personagens principais são a Ana, que é uma menina que tem trisomia 21,
tem 14 anos e que se cruza, está perdida numa cidade e há um homem que é o Marius que nós percebemos que está mais ou menos acossado, como que perseguido, ou pelo menos ansioso e com pressa. E estranhamente, perante uma menina que pede, com a sua fragilidade, pede ajuda, ele para, alguém que está quase em fuga para e tenta ir à procura do pai da Ana. A Ana está à procura do pai, é uma das poucas coisas que ela diz. Em primeiro lugar, há aqui uma parte eu contactei durante vários anos, aliás, julgo que há 2 anos falamos um pouco sobre isso, tem a ver com o meu trabalho ligado à reabilitação psicomotora. Contactei com muitas pessoas, felizmente, vou usar mesmo essa palavra intencionalmente, felizmente contactei com muitas pessoas com trissomia 21, pessoas com diferentes tipos de deficiência e é realmente uma experiência muito forte e portanto, para mim, o contacto com diferentes tipos de pessoas, incluindo pessoas com trissomia 21, é um contacto mais ou menos normal. E eu vejo então estas duas, quando eu digo uma menina com trissomia 21, é como dizer um homem perseguido. São duas pessoas que estão colocadas em movimento neste romance, não é? Mas esta parte da trissomia 21, de certa maneira, está aqui muito presente e portanto, eles os duas pessoas que não se conhecem, o Marius, o tal homem, vai ao longo de algumas cidades, principalmente em Berlim, vai tentar encontrar o pai de Ana. Não é? Tem 1 ou 2 indícios e através desses indícios vai-se cruzando com algumas das personagens que o Paulo referiu por alto. Quer dizer, é quase como se fosse realmente um itinerário e vão-se, em primeiro lugar, entram num hotel. Uma das situações fundamentais tem a ver com a entrada num hotel que tem os quartos com nomes de campos de concentração, não é? E portanto, logo aí está a marca do século. Os quartos em vez de terem números, em vez de têm nomes como todos nós conhecemos, não é? Auschwitz, Birkenau, etc. E uma das cenas precisamente fundamentais tem a ver com um momento. Este hotel pertence a judeus. Quando ele pergunta como é que vocês fazem isto, porque é que fazem isto, este hotel assim, e ele responde: nós podemos fazer porque somos judeus. E é muito interessante, eu tenho uma ligação também quase instintiva com a questão judaica, não sei bem explicar, alguma coisa para mim é muito forte. E já com vários amigos judeus com quem eu estive, esta questão de nós podemos porque somos judeus é uma coisa muito concreta, não é? Por exemplo, há um tipo de humor sobre o Holocausto que só um judeu pode ter e que só um judeu aceita que outro judeu tem. Há aqui uma questão de isso também está muito presente neste hotel, não é? Eles cruzam-se com várias personagens, mas como o Paulo estava a dizer, o ponto de partida do título do livro é precisamente a menina está perdida não no espaço, mas no tempo. Não é? Foi um pouco o ponto de partida do livro. Alguém que como se as esquinas de uma cidade não fossem esquinas, mas fossem acontecimentos históricos. E a pessoa está perdida entre a Primeira Guerra Mundial e entre a Segunda Guerra Mundial, entre a deportação dos judeus e uma eventual revolução. Ou seja, é como se ela estivesse desnorteada, mas não com o norte, mas uma espécie de destempada, não é? O desnorte tem a ver com não perceber onde é que está o norte, e aqui talvez ela não perceba onde é que ela está verdadeiramente no tempo. E portanto o livro tem muito a ver com essa questão do século, como falaste, e com a questão da fragilidade dupla da Ana. Uma pessoa quando está perdida, todos nós já estivemos perdidos, estar perdida é uma situação muito, muito frágil.
E a Ana, tendo estas dificuldades, de certa maneira, estando perdida, é uma dupla fragilidade. A Ana vai acompanhada de um conjunto de fichas, não é? Que é suposto serem as fichas que lhe ensinariam a ter determinados comportamentos. Se nós pensarmos, isto em última análise implica que a humanidade, o ser humano, pode ser reduzido a um manual, que é uma perspectiva assustadora. Sim, a Ana tem uma das poucas coisas que tem, é realmente uma caixa com fichas de aprendizagem. E são fichas muito usadas para pessoas com diferentes tipos de problemas físicos ou mentais. E é quase como se fosse, há uma personagem que se cruza e diz, isto é quase como se fosse uma ficha de instruções de uma máquina. Há uma confusão, pode haver uma confusão entre humanidade e funcionalidade, fazer uma série de conjunto de tarefas, de funções, de conjunto de capacidades, e isso é confundido com o ser humano, não é? Pois, quer dizer, só para as pessoas que não leram, só para terem uma ideia, logo a primeira ficha tem a ver com os dados, que estava a ver se encontrava outra ficha. Mas, por exemplo, a primeira ficha é dizer o primeiro nome, dizer se é rapaz ou rapariga, dizer o nome completo, dizer o nome dos pais e irmãos, dizer a morada, dizer em que escola anda, dizer a idade, dizer o dia e o mês de aniversário, dizer a cor dos olhos e do cabelo. Isto parecem coisas óbvias, é quase a primeira ficha de identificação, não é? E é interessante que, se nos pensarmos com 6 anos, não é? Estas eram algumas das nossas questões e algumas das nossas respostas. Esta menina então está com um dossiê de fichas para aprender a lidar com os outros, etc. E mais à frente no livro, uma das, digamos, situações fundamentais tem a ver com quando o Mário está a regressar com ela de alguma forma e está a perder a esperança de encontrar o pai, eventualmente. Há uma cena em que ele está no comboio e vai, pela primeira vez, pega nas fichas dela e começa, depois de as ler, a atirar pela janela, quase a um ritmo certo, à medida que o comboio vai avançando, como se essas fichas pudessem, como na história do Hansel e Gretel, deixa o pão para a pessoa saber como regressa, não é? As fichas seriam caindo a um ritmo, caindo a uma distância certa, determinassem quase o caminho que um eventual pai ou alguém que estivesse à procura de Ana pudesse, através dessas migalhas de fichas, não é? Pudesse reencontrar a Ana. Mas há também ao mesmo tempo esta ideia de que ela, para ser livre, tem que se libertar de alguma maneira das fichas, não é? Mas esta questão das fichas, por exemplo, quem é professor ou quem... Quase todos os trabalhos têm agora uma espécie de ficheiro, de Excel, não é? De natação, portanto não somos muito diferentes desta menina que tem uma caixa de instruções. Já falaste pelo menos 2 vezes em cena. Este livro, que é uma linguagem cinematográfica, este livro é muito cinematográfico. É muito visual, Sim, é um pouco, é um percurso, é um trajeto, portanto, sim, acho que é muito... Eu estava a escrever e estava a ver, não é? Logo de imediato uma das... Eu acho que há aqui uma imagem fundamental e tem a ver com o visual, que é entre a luz e o escuro, não é? E há várias cenas, situações que têm a ver com isso. Logo uma das primeiras é, eles querem ir ao quarto andar do antiquário, não é? E é o Mários, a Ana tem uma peça e o Mários quer perceber uma peça, um objeto, não é? E o Mários quer ir ao antiquário para perceber se esse objeto dá pistas sobre o paradeiro do pai, ou pelo menos onde viveria o pai, na cidade, etc. E eles vão ao antiquário que está num quarto andar de um prédio totalmente às escuras, com eletricidade cortada, e uma das descrições iniciais tem precisamente a ver com a subida
até ao quarto andar, um prédio totalmente às escuras, em que eles estão subindo por uma escada que não tem apoio. Portanto, o Marius tem vertigens e ao mesmo tempo tem que proteger a Ana, que é uma menina totalmente indefesa. E, portanto, esta subida até ao quarto andar, onde se começa a ver uma luz com antiquários, é algo que está muito ligado a essa questão visual, luz e sombra. A luz como qualquer coisa que resgata e salva, não é? No hotel, há também uma situação em que eles regressam à meia da noite e a eletricidade do hotel está cortada e eles estão perdidos no hotel, porque o hotel, a orientação do hotel tem uma organização paralela semelhante à posição relativa de cada campo de concentração. E, portanto, não há uma ordem alfabética entre o nome dos quartos dos hotéis, não há um número, e, portanto, como eles não conhecem a localização de cada campo no espaço, o mapa, o hotel tem uma distribuição dos quartos exatamente como os campos de concentração no mapa. Portanto, eles estão a certa altura perdidos no meio do hotel sem encontrar o seu quarto, que se chama Auschwitz. E as únicas luzes que existem no hotel, nessa altura em que a luz terminou, são as luzes dos nomes dos quartos. Portanto, eles muitas encontram vários quartos, os nomes dos quartos que não são os dele, e há uma altura que estão quase desorientados e perdidos completamente no hotel e finalmente encontram a luz que vem das letras Auschwitz. Portanto, aquela luz, depois de eles estarem 30 minutos à volta no hotel, é uma luz que os salva de alguma forma. E eles ficam aliviados quando veem aquele nome a brilhar. Portanto, há aqui também uma parte quase macabra e perversa, no sentido de que esta luz, que é sempre a ideia de salvação no meio da escuridão, é uma luz que muitas vezes é perigosa. Na apresentação que fizemos em Lisboa, eu dei o exemplo, se nós quisermos, a questão de luz e sombra. Se pensarmos na crise económica na Europa, de certa maneira é uma espécie de noite, de escuridão. E o problema dos tempos escuros, aliás, há poemas extraordinários sobre os tempos escuros, sempre houve tempos negros, não é? O problema dos tempos escuros são as luzes que aparecem. Porque quando nós estamos por exemplo, se agora a eletricidade faltasse, qualquer luz que aparecesse, se nós estivéssemos em plena escuridão, qualquer luz que aparecesse, seria o aparecimento de uma espécie de salvação, de um salvador. E o problema precisamente é isso. Eu dei o exemplo na apresentação na LX, por exemplo, de França. Quando hoje a extrema-direita, em algumas sondagens, é colocada como potencial vencedora, ou seja, como podendo colocar ou eleger um Presidente da República, o Presidente de França, não é? Isto é um pouco a questão da luz que parece que salva, da luz perigosa. Não há luz mais perigosa do que a luz que aparece depois de uma longa escuridão, porque a pessoa corre atrás de qualquer luz, não é? E de certa maneira neste livro há isso, quando eles estão perdidos, não é, no hotel, aquela luz, eles ficam entusiasmados em encontrar um nome que é um nome que quase simboliza o mal do século XX, não é? E eu acho que nós estamos numa altura quase também como a Ana e o Marius, perdidos na Europa, num quarto qualquer da Europa, num hotel qualquer da Europa, e quando aparecer uma luz, nós vamos ficar aliviados, vamos correr, e é isso que está a acontecer em França. Provavelmente será uma luz. Quer dizer, a questão é que pode ser uma luz má, pode ser aliás, a ideia de salvação e de luz em relação à sombra são ideias muito ligadas. Salvação é precisamente um contraste grande de luminosidade, não é? E portanto, quando há pouca luz, torna-se perigoso, claramente. E acho que é isso mesmo em que nós estamos. Apesar deste livro ter o propósito, ou se calhar não este livro, mas todos os teus livros, a maioria dos teus livros têm o propósito de ser memória precisamente desses tempos escuros
ser alerta do que... Sim, sim. Eu acho que no ano passado falámos um pouco da questão do século XX, se não me engano. Quer dizer, para mim o século XX é muito... Para já, eu sinto que ainda não terminou, o século XX ainda não terminou, esta questão cronológica, não é? Porque o século XX termina com o ano, é um bocado... É um pouco como uma pessoa empurrar um objeto, não é? E se não houver atrito, o objeto continua. Eu acho que o século XX ainda não parou, claramente. Continua em movimento, já estamos aparentemente no calendário no outro século, mas com os efeitos daquele movimento anterior continuam a sentir-se. E, portanto, eu também sinto em relação ao século XX e em relação aos séculos anteriores, que é como se o século XX, se eu puder fazer quase fisicamente, é como se o século XX fosse isto, e nós estando aqui no século XXI, eu sinto que o século XIX como que separou, ou seja, o que eu sinto é que nós estamos aqui ao século XX e há aqui um buraco qualquer, há um intervalo. O século XIX é qualquer coisa de absolutamente medieval, ou seja, parece que o século XIX é da Idade Média. Há aqui um buraco enorme, porque isto, precisamente o século XX, e eu diria que não exatamente o século XX, mas, por exemplo, mas mais a partir de 1930, 1933, etc., a partir da ascensão do nazismo e do Holocausto, de certa maneira foi um corte total com o tempo histórico, com a lógica do homem, por exemplo, um conceito que permite que nós tenhamos aqui copos, por exemplo, à nossa frente, que é o conceito de fábrica, não é? Que a fábrica é uma coisa muito recente. Qualquer fábrica, apesar de tudo, é qualquer coisa de recente. E a fábrica é o apogeu de uma série uma concentração do progresso tecnológico, progresso científico, progresso, enfim, quase todas as ciências terminaram ou terminam de alguma forma se nós pensarmos a produção de vidro, enfim, terminam na fábrica. E a fábrica tem a ver com um conceito muito simples, que é produzir objetos em grande quantidade e baratos. E é a fábrica. Tudo o que nós estamos a ver aqui, por exemplo, é graças à fábrica. Não é? Quer dizer, se não existisse a fábrica, cada objeto que nós temos aqui seria um objeto para elites, de alguma forma. Foi a fábrica e a democracia estão muito ligadas. O acesso a determinados objetos. Não conheço, mas era interessante fazer-se uma história da fábrica e da democracia, que estão muito ligados. Então, o que é terrível no século XX e porque é que eu acho que é um corte e assim uma espécie de... É como se fossem duas superfícies de terra que de repente se afastam, não é? É porque o Holocausto tem uma coisa que todos nós conhecemos da história, que são as fábricas de morte. De certa maneira marcam esta separação. A fábrica de morte é precisamente o pegar no conceito que é quase o apogeu da racionalidade, da inteligência, da ciência, etc., que é a fábrica, colocando a questão de não produzir copos a baixo custo, mas basicamente as fábricas de morte. Os nazistas tinham às vezes confundem-se um pouco, há campos de concentração. Os campos de concentração são, digamos, prisões violentíssimas, mas são prisões, ou seja, não são fábricas de morte. E depois há campos de extermínio que não estão... A Alemanha nazi era absolutamente racional nisso. Num campo de extermínio está lá na Alemanha, né? Na Polónia, etc. Os campos de extermínio eram fábricas de morte, ou seja, enquanto os campos de concentração, muitas pessoas morriam, mas não era, digamos, o objetivo base. Os campos de extermínio, as pessoas, qual era o objetivo? Era matar o maior número de pessoas o mais rápido possível. Ou seja, é o conceito de fábrica, que é produzir o maior número, a maior quantidade de coisas ao mais baixo custo. Conjunto quase dramático de empresas químicas a proporem gases mais baratos. Ou seja, nós às vezes não temos a noção, mas, por exemplo, os nazistas tinham uma obsessão pela legalidade. Mas às vezes pensamos que eles tinham uma obsessão pela legalidade. E, por exemplo, a escolha para projetos de arquitetura dos campos de extermínio e de concentração, a escolha, por exemplo, para determinados materiais usados, era por concurso público.
Nós não temos a noção. Era por concurso público. Há cartas, recentemente foram reveladas algumas cartas de empresas até que nós conhecemos, que é quase obsceno dizer o nome, e que muitos de nós temos material de cozinha dessas empresas, a proporem um preço, a dizerem que podem adaptar o preço, mas preço que tem a ver com material para distribuir. Ou seja, há aqui toda uma lógica que é aquilo que mais admiramos no progresso humano foi utilizado neste objetivo. Portanto, a partir daqui, eu acho que há uma quebra tão grande que nós continuarmos a achar que o homem do século, estamos a falar do homem do século XIX, acho que é um disparate. E eu diria que há 2 ou 3 dias aconteceu qualquer coisa que também é absolutamente novo, que foi o que aconteceu no Paquistão, que é uma coisa que nem os nazis fizeram. É uma coisa absolutamente nova, que é um grupo organizado entrar para matar crianças. Isso é absolutamente novo na história. Eu ainda estou a digerir isto, porque isto é absolutamente novo. Porque uma coisa é, por exemplo, alguém individualmente, um louco, entrar numa escola e matar dezenas de crianças. Isto é uma coisa, digamos, é algo que se pode compreender de um ponto de vista da loucura, não é? Mas isto foi completamente diferente. É um grupo que programa entrar numa escola e matar centenas de crianças. Isto, historicamente, eu acho que é absolutamente novo. E eu acho que é impressionante nós percebermos, nós às vezes temos a ideia que há uma espécie de progresso, de civilização, ou seja, aquilo que aconteceu não acontecerá, e a sensação de que estamos, por exemplo, falamos da Idade Média, e às vezes critica-se associa-se esse fundamentalismo, por exemplo, a atos medievais. Eu não conheço historicamente um ato medieval que tenha a ver com isto. Isto ultrapassou uma barreira que era qualquer coisa de inimaginável. Aliás, tão inimaginável que não, quer dizer, que se torna, por exemplo, indefensável. Como é que se pode defender? A partir daqui é indefensável. Como é que se pode defender? Porque agora é defender tudo. Não se pode defender. Como é que se vai defender uma senhora que tem 80 anos? Quer dizer, já percebemos que uma senhora que tem 80 anos é um alvo. Como é que se vai defender uma maternidade? Quer dizer, já tudo é. E é interessante que de alguma forma, antes de há 2 dias, digamos, nós não pensaríamos em defender uma maternidade, não pensaríamos em defender um infantário. Era qualquer coisa que nos. Quer dizer, que era historicamente algo nunca visto, e, portanto. E é interessante esta questão do século XXI. O que eu sinto neste início do século XXI é que há aqui também qualquer coisa que está a acontecer que provavelmente também ainda vai fazer com que o século XX se separe do século XXI, não é? E o século XXI também se transforma em qualquer coisa de absolutamente ainda mais macabro. Estamos otimistas. Eu ia abrir a conversa, quem quiser participar. Alguém tem uma questão para pensar? Só para tendo em conta aquilo que disse, se de facto então o progresso acaba com a humanidade. Humanidade no sentido de a capacidade do homem ser humano. Porque eu ainda não acabei o livro, mas achei que este homem que está ansioso, mas perde o seu tempo, ou melhor, ganha o seu tempo em ajudar a Ana, no fundo acaba por ser um traço de humanidade. Não sei. Sim, o Mários é por exemplo, só a pessoa atrasar o seu ritmo já é um sinal de humanidade, não é? O Mários vai acelerado e há uma menina que pede ajuda. O facto dele parar é já um ato. O que é incrível é que é quase um ato revolucionário. Quase um ato revolucionário, de alguma forma. Mas quer dizer, a Associação de Progresso e Humanidade, a tecnologia que é um tema que claro, que me interessa muito. Não, o que eu acho é que há um erro, e julgo que falámos sobre isso também, quer dizer, há um erro muito evidente que é associar progresso tecnológico a progresso humano. É uma espécie de lenga-lenga hipnotizadora que nos faz, e que tem a ver com se nós pensarmos, quase todo o nosso
o dinheiro que nós, se pensarmos o dinheiro que gastamos, para além do dinheiro que tem a ver com as necessidades básicas, quase todo o outro dinheiro que gastamos tem a ver com progresso tecnológico, com questões tecnológicas. E, portanto, acabar isto era acabar, de certa maneira, quase com grande parte da economia. Mas esta associação entre progresso tecnológico igual a progresso humano é talvez das associações mais perigosas. Não é? Há progresso tecnológico que é progresso humano e há progresso tecnológico que é retrocesso humano. Quer dizer, isto é uma coisa básica, mas nós ficamos fascinados com qualquer progresso tecnológico. E o progresso humano tem a ver com este cuidado. Não é? A questão por exemplo, das populações com deficiência. Eu acho que isto parte muito de e a questão, por exemplo, dos velhos interessa muito. Os velhos também querem viver, tem a ver com isso, com uma espécie de violência que diz a vida de um velho não vale tanto, eu gosto da palavra velho, não vale tanto como uma vida de alguém de 20 anos, não é? E realmente a humanidade é posta, no meu entender, é posta em causa quando nós dizemos que uma vida não é igual a uma, não é? Por exemplo, no processo nazi, a humanidade começou a descambar por completo quando, muito antes de um ser humano, um judeu não ser igual a um ser humano, aliás, os alemães usavam até termos sub-homem, qualquer coisa que em termos matemáticos quase podia ser visto como uma fração de um homem, ou seja, um judeu não era era um meio, um quarto de homem, não é? E, portanto, quando um ser humano não passa a ser um quarto, está tudo aberto, não é? Mas os nazis começaram com os deficientes. O primeiro grande extermínio foi de deficientes alemães. E há um discurso, há um livro muito bonito de Zygmunt Bauman, que é um pensador que está editado na Relógio d'Água, tem vários livros na Relógio d'Água, e ele fala de um discurso do presidente dos médicos, não é? Que nazis, que em 1930 e pouco, eu não sei se falei disso, que faz um discurso que é simbólico. Ele faz um discurso ainda antes do começo dos extermínios associados, mas ele faz um discurso muito simples em que faz as contas. Por isso é que eu tenho uma grande, e acho que todos devemos ter, uma grande aversão à contabilidade que não para, não é? Precisamente a humanidade é parar a contabilidade. Há coisas que não se contabilizam. Há coisas que não se contabilizam. Se contabilizarmos, destruímos a humanidade, não é? Esse discurso, ele dizia algo do género: um aluno normal custa ao Estado alemão, os valores não são exatos, mas é esta a ideia, custa 300 marcos. Um aluno com deficiência leve custa ao Estado alemão 600 marcos. Um aluno com deficiência grave custa ao Estado alemão 900 marcos. Um aluno cego custa ao Estado alemão 1500 marcos. E esse discurso, que é um discurso, se quisermos, totalmente objetivo, não é? Contabilístico. O Godard, uma vez escreveu um ensaio sobre a questão da objetividade. O Godard tem uma frase muito provocatória, uma vez numa entrevista no jornal, que diz, pergunta-lhe sobre a objetividade, o que é a objetividade, e ele responde: a objetividade são 5 minutos para Hitler e 5 minutos para os judeus. E realmente esta questão da objetividade, se há palavras que são perigosas, que têm uma história perigosa, é, por exemplo, a palavra objetividade. E a objetividade e a contabilidade estão muito ligadas. E são o inverso da humanidade. Porque nesse discurso, quando o presidente da Associação de Médicos Nazis diz que uma pessoa, um aluno normal custa 300 marcos, um aluno com deficiência grave custa 900 marcos, ele está a ser absolutamente objetivo. As contas estão bem feitas. A questão é, estas contas não se podem fazer. Há contas que não se fazem. Porque aí acaba precisamente. E isto foi esse espaço. Quando nós dizemos 300 marcos, 800 marcos, estamos até, se fizerem as contas, vemos que um aluno com deficiência grave custa 2 alunos normais. Isto, a certa altura, é uma equação que termina com a barbaridade. Eu diria que quase sempre a humanidade termina quando nós consideramos que uma pessoa não é igual a outra. E, por exemplo, nos velhos também quero viver uma coisa que me interessa muito e aqui está presente, então a questão da velhice. O que é terrível muitas vezes é que nós instintivamente também achamos
por exemplo, eu acho que preocupo-me em tratar minimamente bem as pessoas, acho que todos, mas eu acho que todos nós instintivamente achamos que uma vida de 20 anos vale mais do que uma vida de 80. Não é? E isto é eu não estou excluído, acho que nós instintivamente pensamos isso. E isto é um pensamento que é compreensível, mas é perigoso. É perigoso. Já nem estou a pôr a questão de uma criança com 5 anos e uma pessoa de 90 anos. Mas esta ideia de, em algum momento, acharmos que uma vida não é igual a uma vida é o início da desumanidade. Depois temos Manuel de Oliveira, e temos outra pessoa qualquer que 106 anos, também não vale a vida. Não, mas nos hospitais já se começam a discutir coisas destas. Eu estava a pensar, estavas a falar, eu vi uma situação qualquer que eu vi nas notícias de um diretor no hospital, pediu informações sobre o que é que seria mais económico se era só operar uma pessoa ou cortar-lhe a perna. Portanto, Portugal, tal século que ainda não acabou. Não, mas quer dizer, o que eu acho importante é que não há uma solução para isto, e mesmo nós, se estivermos em situações limite, o que é terrível é nós, em algum momento, sermos colocados numa situação limite em que temos que optar entre uma vida e outra. Mas muitas vezes, por exemplo, em situações de guerra, há muito essa opção, não é? E isso é terrível. O que é terrível é o ser humano ter de ser colocado nessa situação. Muitas vezes há essa... É ter um naufrágio, primeiro as senhoras e as crianças. Sim, cavalheirismo. Paulo, posso? Força. Posso? Eu acho que sou. Só para defender um bocado de Portugal. Já agora. Que alguém faça. A Inglaterra. Mas eu acho que não precisa, todos nós estamos... Mas houve qualquer coisa, acho que foi o Paulo. Então, já que o Gonçalo é convidado, não posso. Pode dar Paulo vontade. é da casa. A Inglaterra, eles falam hemodiálise até uma certa idade. E há muitos ingleses que compraram casa no Algarve, têm cá uma segunda residência para virem cá ter o tratamento em hemodiálise, porque eles em Inglaterra não dão a partir de uma certa idade. Portanto, a Inglaterra, supostamente, o país do primeiro mundo, tem esta prática que nós apesar de tudo, é uma das coisas mais que temos, não temos. Essa. Por enquanto. Eu não se lembrar. Já agora, aqui tem um bocadinho de Portugal. Quando fez aquela. Quando estava a falar do custo do deficiente em Marcos Alemão, nós também sabemos que o Estado português contabiliza quanto é que fica o governo oncológico. Constantemente ouvimos falar do governo oncológico. Mas eu acho precisamente que nós continuamos a ser humanos porque há algumas coisas que não devemos contar. Não é? Porque precisamente o discurso contabilístico, que nos dominou e que nos domina de certa maneira muito, é um discurso que conta apenas. Eu dava a imagem por exemplo, nesta crise houve uma transferência enorme de riqueza, não é? Ou seja, basicamente os pobres, as poucas coisas que tinham, venderam-nas. Porque a questão contabilística, por exemplo, a terrível tragédia da pobreza é que o que aconteceu nesta crise, basicamente, por exemplo, alguém tinha uma macieira, um pobre desgraçado tinha uma macieira, para dar uma imagem, não é? Não é preciso... E uma macieira que tinha, naquele momento, 2 maçãs disponíveis para serem devoradas, digamos. Chega ali alguém e diz: eu dou 6 maçãs pela tua macieira. E o que é a tragédia da pobreza? A tragédia da pobreza é que a pobreza basicamente existe hoje, é hoje. É qualquer coisa que não... Acho que o que define a pobreza não tem futuro, não pode pensar no futuro. É qualquer coisa que precisa resolver o problema já. E, portanto, o que acontece é se a pessoa tem, para dar uma imagem, tem 5 pessoas para alimentar, vende a sua macieira por 5 maçãs. Come as 5 maçãs, a macieira já não é sua e no dia seguinte não tem maçãs na macieira. E foi isso que aconteceu. Portanto, de certa maneira, também a contabilidade, ainda pegando na imagem das maçãs, a contabilidade muitas vezes é precisamente dizer: estão aqui 5 maçãs, estão aqui 2 maçãs na macieira, 5.
é maior do que 2, então, ou seja, a contabilidade é qualquer coisa que não conta com o futuro também. E, por exemplo, uma coisa que vindo também um texto sobre isso, quer dizer, esta ideia da árvore é importante, porque precisamente a cultura tem a ver com o tempo, não é? Com a pessoa ter calma, e a cultura, a palavra cultura vem precisamente de cultura também do campo. A pessoa ter tempo para deixar que os frutos apareçam. E este tempo só existe se a pessoa não tiver uma necessidade urgente. E a contabilidade é qualquer coisa que vai precisamente contra a cultura, contra a ideia de que não vamos contar já, porque não faz sentido eu ter 5 maçãs no cesto e comparar com 2 maçãs que estão numa macieira. Só faz sentido quando eu penso, vou já decidir isto agora. Não há sexta-feira, não há sábado, vamos já decidir isso. E portanto é muito engraçado que há uma ligação muito grande também entre a pobreza e a cultura. Eu trabalho com algumas pessoas, por exemplo, que trabalham em locais de muita necessidade social. E, por exemplo, é muito interessante que quer dizer, é evidente eu estar a falar disto, mas não tem a ver com de certa maneira nós pertencemos ao mundo da cultura. Mas a única maneira, é interessante perceber isso, a única maneira de sair da pobreza, as pessoas saírem da pobreza, tem exclusivamente a ver com a cultura. Por exemplo, cultura, formação, etc. Pessoas que têm muito, por exemplo, casos de famílias que vivem em situações muito violentas e têm, por exemplo, muito dinheiro numa determinada altura, isso não saem da pobreza. Ou seja, porque rapidamente o dinheiro desaparece. Ou seja, a única coisa que permite que a geração seguinte saia da pobreza é a formação. Isso é algo muito claro. Ou seja, se uma família uma família que tem problemas económicos, sociais, etc., enriquece e não forma os seus filhos, a geração seguinte vai estar na pobreza mundial. Isso acho que é uma coisa que tem muito a ver com o tempo, porque a cultura dá uma... E precisamente a contabilidade, o discurso contabilístico é um discurso totalmente de urgência, não é? Muito violento. Apesar... Diz. Posso? Eu vou pegar umas palavras suas que escrevi neste romance. Páginas tantas desse. Por vezes estamos vivos apenas para isto, aceitar o que vai acontecendo e avançar. Mais à frente, afirma-se. Há uma coisa que a domina por completo, que agarra a sua existência como se agarram os braços de uma pessoa atrás das costas, deixando-me inutilizado e incapaz de qualquer resistência, a deficiência. Há neste livro uma tensão entre as condicionantes biológicas, a força do destino e do acaso e a vontade do indivíduo. O que é que pesa mais, o fado ou o grito individual? Bem, é uma coisa que aparece muito no livro é esta questão do corpo, não é? O modo como o corpo e como o nosso corpo é visto pelos outros é tão marcante que muitas pessoas vivem 80 anos para tentar resolver psicologicamente uma particularidade às vezes do corpo. E portanto, nesse romance essa questão da trissomia 21 aparece também em paralelo com um relato de um homem que trabalha num restaurante e que tem uma mão gigante, não é? que tenta tapar de alguma forma, esconder a mão, que tem a ver com o gigantismo, não é? Uma mão e isto foi ficcionado, mas eu lembro que foi em Lisboa, lembro perfeitamente que marcou imenso e tudo é ficção, mas muitas vezes tem a ver com imagens que nós vemos. Foi num restaurante em Lisboa, até ali no Caixo Soré, que eu não vi nada de estranho. Eu vi um homem a querer esconder alguma coisa. Um homem que estava a subir a querer esconder alguma coisa. E a certa altura, deixa ver o que é que ele está a esconder. E a certa altura percebi que realmente que é uma coisa estranha, que é alguém ter esta mão e ter uma mão muito, muito maior, não é? E quer dizer, por exemplo, isto é uma coisa evidente, isto marca toda a vida. Não é? Aí um texto precisamente é mão. Mesmo depois de morto, esta pessoa, as pessoas que gostarem dele, no velório, vão ter cuidado com aquela mão. Mesmo depois de morto, aquela mão vai ser o centro
E as pessoas, algumas pessoas com quem eu contacto com alguma deficiência, aquilo é o centro. Se nós repararmos, às vezes nós temos uma borbulha aqui ou corto mal a barba e aquilo fica bem, estou com a barba mal cortada, Quer dizer, imaginam que é uma coisa, portanto há esta coisa de qualquer coisa que nos ultrapassa, o destino tem uma força gigante. E eu diria que nós estamos a falar de alguma, por exemplo, até de uma amiga comum, não é? Que não interessa aqui, mas que precisamente que ultrapassou este destino. Não é? Há pessoas absolutamente extraordinárias que têm um destino e conseguem ou ser salvas por um familiar ou elas próprias com uma força enorme salvarem-se. Mas a marca que nós trazemos é muito, muito forte. Eu em Lisboa há uns tempos dei uma conferência sobre a questão do cuidar de si e cuidar dos outros. Uma coisa que, ao pensar sobre o que eu ia dizer, uma imagem que me veio à cabeça foi em relação ao cuidar do outro humano, daqueles insetos. Todos nós nos lembramos, por exemplo, há alguns insetos, às vezes as joaninhas ainda rodam, mas há alguns insetos que virados de carapaça para o sol não se conseguem virar. E ficam com as patas, e sem ajuda nenhuma ficam eternamente com as patas para o lado. Se nós não dermos eles ficam ali para toda a vida e morrem assim. Eu não sei se vocês já viram certamente, um bebê recém-nascido, se for colocado de costas, não se consegue virar. Aliás, até aos 2, 3 meses não se consegue virar. Se não tiver alguém a ajudar, vai ficar a abanar os pés e os braços de uma forma trágica. Ou seja, o que é que marca o ser humano? Não é apenas o destino, a pessoa nasce, é alguém que está lá a cuidar do outro. É a humanidade que nos faz. Sim, é a humanidade. E eu acho que o que é muito interessante é que nós, a certa altura, aprendemos a cuidar de nós próprios, não é? Cuidar de si. Mas o cuidar do outro é a base. Se o ser humano não tivesse um instinto de cuidar do outro, de cuidar daquele que não consegue cuidar de si próprio, nós já tínhamos sido extintos, como os dinossauros. Há espécies animais que mal nascem, estão preparadas para caçar. Nascem, passado 2 segundos estão a caçar. Quer dizer, nós, e é interessante pensar o que é que vem antes ou o que é que vem depois. Nós instintivamente somos cuidadores dos outros, porque os outros não conseguem cuidar, um bebê não consegue cuidar de si próprio, ou o contrário, não é? E eu acho que o que é bonito nisto, eu acho que foi muito bonito nós nascermos uns bebés totalmente trapalhões que não conseguimos fazer nada até aos... não conseguimos comer, quer dizer, não conseguimos comer, não conseguimos fazer nada. Não é? Portanto, dependemos totalmente dos outros e é isso claramente que liga as pessoas. Não é? E ao contrário de outras espécies animais em que um nasce e pode ir para o lado oposto da mãe ou da seguinte. Não é? Eu acho que a humanidade se cria a partir daí. Portanto, entre o destino, um grito individual, mas também um grito ou um auxílio próximo. Não é? Esta coisa de alguém nos virar. Para mim, a imagem de um bebê, eu acho que isso vai, de certa maneira, acho que se calhar vai dar origem a um livro qualquer, mas a imagem para mim ficou muito claro nessa altura de que um bebê se nós o deixarmos, o que mais me perturba é a ideia da pessoa nem encontrar a forma certa do seu corpo se relacionar com o chão, não é? Ou seja, se um bebê for deixado de costas, quer dizer, está totalmente desamparado e está numa posição que não é uma posição, é como nós não temos os pés no chão, temos as mãos ou temos a cabeça. Não? Isso é absolutamente terrível. E nós precisamos até dos outros, só para termos a posição certa na relação do chão com o céu, não é? Nós precisamos dos outros para estar na posição certa na relação do chão com o céu. Não é? Isso é impressionante. E é isso que marca, portanto, eu diria que é o destino, é a vontade individual e é ter alguém ao lado que seja uma cuidadora sensata, não é? Este livro já é sobre isso, a menina precisa da ajuda do outro para se localizar no tempo. O que é terrível em algumas sociedades é precisamente isso, é que há pessoas que não conseguem cuidar de si até aos 90 anos, não é?
Portanto, e por isso é que há também uma relação afetiva do próprio Mário, do protagonista, com ela, e a ideia de que com ela, de certa maneira, é alguém que vai abrindo os sorrisos das pessoas, e é também uma experiência, portanto, muito prática, que é, se temos um miúdo muito competitivo, já vi esta experiência na prática, temos um miúdo super saudável, muito competitivo, e juntamos com miúdos com trissomia 21, em pouco tempo o miúdo acalma de uma forma impressionante, isso é qualquer coisa que aparece aqui muito no livro, esta ideia de que a Ana é como se fosse um... Sim, as pessoas sorriam para ela. Sim, é como se, e ao mesmo tempo, além do sorriso, como se acalmasse, não é? Como uma pessoa que acalma, não é? E isso é uma experiência também muito, porque... Compaixão. Sim, compaixão e ao mesmo tempo a não competição. Porque eu acho que a não competição permite que apareça a melhor parte do humano. Então, este livro acaba por ser otimista. Acho que é um livro muito... É uma relação de amizade entre o Mário e a Ana. Portanto, o Mário é alguém que abdica da sua vida durante um período para procurar o pai de uma miúda que ele nunca viu, não é? E começa com um rosto e acaba com um multidão, não é? E com a necessidade de não parar. Não parar. Sim, este livro é muito um livro de andança, não é? De itinerário. E há aqui, quer dizer, e é muito, há pouco falaste do sexo, se calhar só para... é muito também de personagens que querem sair do século, não é? Como é que a pessoa estando a viver, por exemplo, como é que a pessoa estando a viver, ao mesmo tempo nós queremos perceber o que é que aconteceu no Paquistão, por exemplo. Agora, como é que conseguimos continuar a viver um bocado fora do século? E por isso esta questão religiosa para mim sempre foi muito importante. Os religiosos, o lema dos religiosos é sair do século, não é? E sair do século é uma expressão que parece muito básica, mas é muito bonita. Sair do século a pessoa, para sair do século, tem que sair primeiro da hora, tem que sair do dia, tem que sair da semana, do mês, do ano e do século. Sair do século, o mandamento religioso de sai do século, é a pessoa realmente conseguir abstrair-se totalmente do que está a acontecer na realidade. Isto pode ser visto como uma alienação, mas é também, no caso destas personagens, quase sempre a maneira de resistir mentalmente a um mundo violento. Aliás, relatos de pessoas que passaram por exemplo, que estiveram em prisões muito violentas, etc. E, de certa maneira, eles fizeram uma espécie de micro-saída do século. A única hipótese deles resistirem aos acontecimentos é saírem dos acontecimentos, como se entrassem numa espécie de mundo paralelo. Há uma personagem que representa isso, com dois olhos, para usado no interior e outro que foge à realidade, que vive no seu mundo micro, não é? Há uma personagem que tem um olho vermelho muito tapado, utiliza um olho só para olhar pelo microscópio, ele faz umas investigações, a ver pequenas micro-escritas, etc., e micro-desenhos, portanto, com o olho direito só olha pelo microscópio e o olho direito está sempre fechado, porque ele se forçou durante anos a olhar por nós. E, portanto, quando sai à rua, este olho direito está completamente fechado e é apenas o olho esquerdo que consegue ver a rua normalmente. Portanto, é quase, ele utiliza a expressão, é como se o olho esquerdo estivesse a ver o século, não é? A ver o que está a acontecer, e o olho direito estivesse totalmente interior. Também um conflito entre esses dois olhos. E eu acho que nós devemos ter dois olhos assim, de alguma forma. Se tivermos os dois olhos virados para fora, mais tarde ou mais cedo acho que o mundo é tão violento, não é? Por exemplo, o noticiário é uma coisa, se nós tivermos os olhos sempre a ver, não é? O que está a acontecer é uma coisa assustadora, não é? Mas por outro lado, se tivéssemos os dois olhos apenas a ver no nosso mundo, estamos a construir a base para a nossa doença mental, não é? Eu acho que nós não somos doentes mentais, nem de certa maneira somos uns subjugados pela realidade, se conseguirmos desincronizar o olhar, não é? Ter um olhar para o exterior, para o mundo, e depois ter um olhar muito privado, um olho muito virado para o interior. Não sei se o senhor editor
estamos a aproximar-nos da hora. Queres para a Alguém última quer questão? perguntar uma questão? Acho que é pertinente também. Há uma personagem que aconselha mais. Você, se quer um conselho, tenha pelo menos uma parte do seu corpo um pouco afastada do mundo, senão não sobreviverá. Escrever implica mais uma fusão com a realidade, uma entrada no século, ou um alinhamento, um distanciamento da realidade, uma saída do século? Acho que é um pouco... Escrever é sair e estar dentro? Acho que é um pouco as duas coisas. Pessoalmente eu necessito muito de andar na rua e ver as pessoas. Como disse, por exemplo, alguns pormenores, este pormenor da mão, por exemplo, foi qualquer coisa que eu vi no exterior. Mas eu depois também preciso, e eu às vezes falo disso, eu tenho um espaço, então está o espaço do século XIX, não é? Ou seja, eu tenho onde eu escrevo, escrevo no século XIX, sem internet, sem o telemóvel ligado, etc, etc. E portanto é essa, eu acho que não é possível escrever aliado da realidade, senão, quer dizer, podemos fazer coisas paralelas, mas se nos aliarmos muito tempo da realidade, acho que é perigoso. Mas acho que também não é possível escrever se estivermos sempre muito dentro, mergulhados na realidade, não é? Uma espécie de... Eu pessoalmente, por exemplo, depois de escrever isolado 3 ou 4 horas, preciso de entrar no mundo, não é? E depois recolher alguma energia, depois voltar. Mas eu acho que toda a gente devia ter uma atividade semelhante ao escrever. Porque o escrever é uma coisa muito... O escrever o que é? É eu estar isolado durante 2 ou 3 horas, de certa maneira isolado com a minha própria cabeça. E eu acho perigoso quando as pessoas não têm este tempo, não é preciso 3 horas, não é preciso sempre para escrever, mas para pintar, para fazer yoga, para fazer a leitura, por exemplo. Mas esta coisa do isolamento, não é? As pessoas terem medo do isolamento quando é o isolamento que permite que a pessoa volte para o exterior diferente, não é? Eu, por exemplo, quando tenho um dia só exterior, por exemplo, se eu tivesse desde as 8 da noite até esta hora, sempre com pessoas à frente, são raros os dias que eu tenho isso, mas eu sinto perfeitamente para já que não vivi esse dia não existia. E sinto-me totalmente sugado, sinto-me exterior, estar sempre exterior. E o que às vezes me choca é perceber que há vidas que são só isto. Eu acho que isto é perigoso. Tal como acharia que era perigoso alguém estar isolado todo o dia, não é? Eu acho que isso, mas acho que a maior parte das pessoas são sempre exterior, ou seja, estão no trabalho, estão com alguém, depois vão para casa, estão com alguém, e esta coisa de em nenhum momento estar isolado, eu acho que é absolutamente anti-humano, do ponto de vista. O humano forma-se, nós formamos com os outros, mas digerimos isoladamente as coisas. Por isso é que inventaram os elevadores durante os segundos. As pessoas estão isoladas. Quando avariam, está mais tempo. Íamos então encerrar, dado a hora no aplicativo. Muito obrigado a todos. O Gonçalo está disponível para assinar os livros. Muito obrigado.